Olá, alunos! Eu me chamo Vitória Régia, né? Sou a professora Vitória Régia, e na nossa aula de hoje nós iremos tratar sobre a política na Primeira República, né? Então, nós temos uma aula hoje voltada aí para o nosso nono ano. E no nono ano hoje nós iremos trabalhar a política na Primeira República. Mas, professora, tem um detalhe, eu não estou me recordando muito bem do que seria a República. Justamente por esse motivo, nós vamos trazer a memória aí e contextualizar um pouquinho do que foi a Primeira República, como ela iniciou, o que estava por trás dela. Então, a gente vai fazer esse período aí, essa contextualização. Eu coloquei aqui no nosso slide um texto para nos situarmos, né? A proclamação da República acontece em 15 de novembro de 1889 e representou o fim do Segundo Reinado e o início do período republicano, desde a Guerra do Paraguai. Os militares, eles fortaleceram-se como grupo social e almejavam a maior participação na política. O Clube Militar no Rio de Janeiro se tornou local para discussões sobre as causas republicanas. Dom Pedro II, utilizando o poder moderador, impediu a participação militar na política brasileira durante o Segundo Reinado. E foi justamente um levante militar o responsável pela disposição do segundo imperador brasileiro. Logo após a instalação da República, a família real foi exilada na França. Então, é igual eu coloquei aqui no nosso slide, né? A Primeira República é um período da história, né, do Brasil, onde acontece o fim da monarquia, né? E também tem a questão da Revolução de 30. Ela é aí dominada, né, denominada pelos nossos historiadores de uma república oligárquica, uma república de coronéis, uma república de café com leite, né? Logo mais nós iremos entender o porquê desses termos utilizados a respeito da Primeira República. Houve também que com a Revolução de 30, né, a fim de reforçar a ideia que começava um novo tempo, passa a ser chamada de forma pejorativa ali de República Velha, mas logo a mais nós iremos entender um pouquinho a respeito disso. Nós temos que entender algumas coisas, né? O primeiro presidente da Primeira República foi Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Então, lá em 1891, Deodoro da Fonseca ele renuncia, né? E em seu lugar assume o vice-presidente Floriano Peixoto. Né? E por sua parte, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, que é eleito em 1894. Nós vamos entender agora também uma questão que era bastante falada ali, né, na Primeira República, que era a República da Espada. Mas, professor, o que seria essa República da Espada? Como nós lemos lá no início, né, a República ela foi constituída por militares. Então, a República da Espada ela vem nesse sentido. A princípio, por quê? República da Espada estava ligada ao governo de militares, né, que eram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Por isso que é um termo utilizado, né, República da Espada. Outro fator também que nós temos que discutir, que eu mencionei, foi a respeito da República Oligárquica. Professor, mas o que seria essa República Oligárquica, né? Essa República Oligárquica, ela acontece em 1895 até 1930, né? Então, o que seria essa oligarquia? Eu coloquei aqui no slide, para vocês entenderem um pouquinho o que seria essa república oligárquica ou política dos governadores. A república oligárquica era uma oligarquia, né, de São Paulo e Minas Gerais. Eu coloquei a imagem aí para vocês entenderem um pouquinho. Também poderia ser chamado de coronelismo, né, que era praticado ali pelos cafeicultores. Enfim, essa política oligárquica, ela é governo de poucos, né? Como nós sabemos, nesse período, quem administrava o Brasil eram os estados de São Paulo e Minas Gerais, a famosa política café com leite.
né? Então, os outros estados não tinham uma voz muito ativa igual esses dois estados tinham. Então, durante este período, o país ele estava regido também, que é válido mencionar aqui para vocês, que eu estava quase me esquecendo, que havia sido promulgada a Constituição, a famosa Carta Magna, né? Ela é promulgada aí em 1891. Nela estabelecia algumas artigos, né, algumas leis que vigoram até hoje. A princípio, é o regime presidencialista. Nós vivemos no regime presidencialista até hoje, né? Então, essa é uma lei que não vai mudar, que a Constituição não permite que mude, né? Então, ela é uma cláusula pétrea, né, que é estabelecido pela Constituição vivermos, né, sobre um regime presidencialista, né? Então, naquele período, a Constituição permitiu que os votos seriam aos maiores de 21 anos, teríamos a liberdade de culto, nós teríamos a obrigatoriedade do casamento no civil, dentre tantas outras medidas aí que estavam acontecendo. Então, a Primeira República, né, para nós memorizarmos, ela era caracterizada, né, por um período conturbado ali da história do Brasil. Então, o novo regime, naquele período, ele não consegue satisfazer ali os sonhos das pessoas. Então, acontece algumas revoltas, como a Guerra dos Canudos, que é lá em 1893 até 1897. Enfim, nós temos vários fatores. Também registramos alguns conflitos nas grandes. E como eu estava falando, nós também registramos outros conflitos, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, que é lá em 1910. A elite política também econômica, né? Partindo desse ponto, ela garantia a sua permanência no poder através de eleições fraudulentas e trocas de favores. Então, a economia, ela dependia totalmente ali do café, então ela tentava se diversificar com uma incipiente, né, industrialização. Então, essa imagem que eu coloquei, né, e o título, Política dos Governadores, era um sistema de aliança também que era baseado ali na troca de quê? De favores políticos. Então, desse modo, os governadores, eles apoiavam ali aquela eleição, né? Eles apoiavam aquela eleição fraudulenta. O sistema eleitoral, né, no início da Primeira República, foi instituído o voto, né, de 21 anos, como eu mencionei para vocês. No entanto, soldados e religiosos, eles estavam excluídos do processo eleitoral. Já as mulheres viviam uma situação ali ambígua à Constituição brasileira, porque especificava somente homens, né? A Constituição só falava que homens podiam votar, mas de certa forma, ela não proibia o voto feminino. Então, essa brecha aí na Constituição foi aproveitada para algumas mulheres solicitar o seu direito ao voto. No entanto, a maioria da população era analfabeta e os 12 milhões de habitantes, né, somente 10% desses 12 milhões poderia participar do processo eleitoral. Então, as eleições eram ali marcadas por fraudes, né, pela questão da política do coronelismo, o voto de cabresto, né? Então, os resultados ali da eleição estavam a cargo da comissão verificadora que estava ali, né, desse grupo. A comissão era favorável ao presidente, né? Então, tudo isso acontecia. Sobre a economia deste período era predominantemente rural, né, com ênfase na produção de café, que correspondia a mais de 50% das exportações brasileiras durante a Primeira República. Também fazia parte da produção de açúcar, algodão, borracha e cacau. O estado que concentrava a maior parte da produção de café, neste momento, era São Paulo. Né? Então, a região ela tornou-se um polo de atração tanto para os brasileiros quanto para os imigrantes. Né? Então, nós temos todos esses fatores aí na Primeira República. E partindo para o fim, né, da Primeira República, o golpe de 1930,
Eu coloquei aqui no nosso slide o seguinte: a crise econômica provocada pela queda dos preços do café e a insatisfação dos governadores que ficavam fora da política oligárquica terminaram por causar uma ruptura nesse sistema. Os governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba, apoiados por esses estados que não se beneficiavam na política do café com leite, se aliaram para apresentar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Então, o ciclo da Primeira República ele chega ao fim com o golpe de 1930 contra o presidente Washington Luiz, que foi o último presidente da Primeira República. Então, essa crise econômica que é provocada pela queda dos preços do café e a insatisfação dos governadores que ficavam ali de fora da política oligárquica terminaram por causar uma ruptura nesse sistema, né? Então, os governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba, eles passam a apoiar estados que não estavam sendo beneficiados ali pela política do café com leite. Então, eles passam a se aliar para apresentar uma candidatura do gaúcho Getúlio Vargas, que fica aí 30 anos no poder, né? Então, a gente conhece tanto que é a Era de 30. E, então, dessa maneira, quando o candidato paulista, né, Júlio Preste, é o vencedor das eleições, Vargas impede a sua posse e ele é apoiado pelo exército, né? Então, nós percebemos que houve um golpe aí, né? Então, e assim começa a Era Vargas e termina a Primeira República, conhecida como República Velha. E essa foi a nossa aula de hoje.